Eu sou Etiandro Júnior, eu nasci em Angola, em Luanda, tenho 29 anos de idade. Hoje eu tenho uma família, nós vivemos num dos sítios mais caros de Manchester e nós temos um negócio que está avaliado em 135 mil libras, nós não temos limites. Portanto, hoje eu posso dizer que nós temos uma vida abundante, mas nem sempre foi assim. Em 2010, a minha mulher, que na altura era minha namorada, apresentou-me o UCKG. Eu vivia na América, nos Estados Unidos, em Filadélfia. E quando eu comecei aí em 2010, eu não levava as coisas a sério. Eu só queria saber de discoteca, bebedeira, mais discoteca, e disso não passava. O meu pai, a minha mãe me vendo naquela situação, eles ficavam com medo, porque eu podia estar metido numa luta, uma discussão na rua, bêbado, e muitas das vezes eu conduzia. Então, meus pais, claro, tentando me proteger, vinham para cima de mim. O pai dele via ele assim, ele só estava a cumprir a responsabilidade dele de pai, mas ele já não via futuro assim nele, já não via que daquele filho ele ia de se orgulhar. Na faculdade afetou meus estudos também, por quê? Porque em vez de ficar em casa para estudar, porque eu tinha os exames, tinha os trabalhos para entregar, eu não fazia nada disso. E claro, isso estava a afetar a minha relação na altura com a minha namorada. Aquela incerteza porque eu não sabia o que ele estava a fazer, ele estava noutro país. E mesmo quando a gente estava junto no mesmo país, porque acontecia de eu ir de férias e a gente estar juntos durante um mês ou o período que a gente estivesse junto, mesmo quando a gente ia para esses lugares, discotecas, seja onde for, juntos, sempre tinha briga, porque eu não sabia quem eram aquelas pessoas. Eu sempre pensava, não, tu conheces aquela pessoa, então era sempre briga. O fundo do poço foi que eu lembro que o meu pai, numa das festas, ele estava a fazer um discurso para a família, nesse caso, naquela altura, e quando ele olhou para mim, eu vi que ele olhou para mim não com aquela emoção de ser meu pai. Naquele momento que eu vi que o meu pai, quando dirigiu para mim, não dirigiu com aquele orgulho de ser, ok, este é o meu filho, ele está a estudar bem, está a fazer isso. Não, então aquilo me doeu. Sempre que eu ia para Filadélfia, eu procurava onde era a igreja, mas eu nunca encontrava. Até um dia que eu fui com ele mesmo, né, porque ele tinha o carro, então eu disse, olha, eu estou à procura desse endereço aqui, eu não sabia onde que era, então, mas o que é isso? Eu dizia, é a igreja, mas ele ficou assim, mas que igreja? E pronto, assim, comecei a frequentar a igreja lá, na cidade dele. Então ele, mas o que tu estás a fazer? O que tem lá? Ele perguntava, o que tem lá que tu estás sempre lá, né? E se tu queres saber o que tem lá, então vai ver o que tem lá. Eu comecei a dar uma chance para mim, não é? Para mudar de vida. Mas tudo começou por quê? Porque eu, como era estudante, eu queria um carro. E ouvi falar da Fogueira Santa, da campanha de Israel. Então, eu não tinha condições para comprar o carro. Eu decidi fazer parte dessa campanha. Então, foi quando eu fiz meu primeiro sacrifício, em 2011. Por curto espaço de tempo, nós estávamos juntos na mesma igreja. Mas depois eu tive que voltar para aqui. E ele ainda tinha um mês de igreja. Então, eu deixei ele lá e fui na minha fé. Conforme eu fiz o sacrifício aqui, ele fez lá. Mas eu não sabia, nem ele sabia que estávamos nessa fé, né? Eu não sabia o que ele estava fazendo, porque eu não perguntava. Não sabia como é que ele estava. Então, foi assim, né? Deus tocou nos dois praticamente ao mesmo tempo. A fé começou a aparecer, porque eu não tinha fé. Mesmo quando eu fiz o sacrifício mais com medo, porque foi meu primeiro sacrifício. Mas mesmo assim eu disse, ok, se o pastor disse que quem fizer e usar a fé, que eu não tinha na altura, que eu achava que eu não tinha, vai ter resultados, então eu disse, ok, eu vou ver se é verdade o que o pastor está a dizer ou mentira. Então eu sacrifiquei o meu tudo, pus num altar. Mas quando eu vi o resultado através do meu sacrifício, eu vi que a coisa funciona. É verdade, aquilo que o pastor estava a dizer. Então eu me entreguei mais para a igreja. Eu só ia um dia por semana, comecei a ir mais vezes na igreja, comecei a
a frequentar o grupo jovem, a fazer parte do grupo jovem com mais frequência, até que chegou o momento que, em 2012, eu saí da América e vim para a Inglaterra, porque a minha namorada vivia aqui. Eu conversei com o Etiandro e dei o ultimato, né? Ou a gente faz a coisa certa, ou a gente casa, ou então já não existe mais relacionamento. 3 meses depois, eu me casei. E a partir daí, quando nos casamos, claro, nós ficamos mais unidos. Um casamento sólido é a base, né, para tudo. A gente já estava firme na igreja, eu e a minha esposa. E, claro, eu mudei de vida, vim para a Inglaterra e eu não tinha carro, não tinha casa. Eu disse, se eu tinha tudo lá, por que aqui eu tenho que passar por essa necessidade? Andar embaixo da chuva, no frio, na neve, com a minha mulher. E ela estava grávida na altura. Então fiquei revoltado com a situação. Quando veio a campanha em julho de 2013, disse, não, eu vou com tudo nessa campanha. Se Deus me honrou nas campanhas que eu fiz em 2011, 2012, Ele não vai deixar de me honrar. Não vai deixar de me honrar. Depois de eu sacrificar o meu tudo, Deus abriu portas, deu-nos condições e nós compramos o nosso carro. A partir daí, só foram vitórias com lutas, claro, mas em 2013 foi quando eu já estava firme na fé, na igreja, não é? E foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Usando a minha fé, eu conquistei a minha vida espiritual, conquistei a minha família e conquistei um carro. Mas mesmo tendo isso, a minha vida financeira ainda não estava no nível que eu queria. Foi o meu maior voto que eu fiz até então. Depois de um ano, Deus abençoou-nos com o nosso próprio negócio. Deus nos deu condições da gente comprar uma loja que a gente tem hoje, que é um supermercado. E hoje, através desse supermercado, a gente tem condições de ter o melhor. Tudo que a gente tem vem do altar, porque o financeiro a pessoa consegue, né? De um jeito ou de outro, se a gente batalha, a gente consegue, mas conseguir administrar tudo aquilo que a gente recebe, só com Deus é que a gente consegue manter as conquistas. Acima de tudo, da família, da saúde, da vida financeira, não é? Do carro, é a minha vida espiritual. Hoje eu tenho paz dentro de mim, que é algo que eu não tinha antes. Eu me via um caso perdido antes, hoje eu sou um assistente, hoje eu sirvo a Deus, hoje eu faço para a obra de Deus. Sem ter o Espírito de Deus dentro de ti, tu não és ninguém. Então, o Espírito de Deus dentro de mim, eu me sinto que eu sou um homem realizado por isso, que eu tenho tudo.